Olá, queridos, bom dia, graça e paz. Estamos de volta então para darmos sequência ao estudo acerca dos milagres que Jesus Cristo operou no seu ministério e que foram registrados pelo evangelista Marcos em seu evangelho. Hoje nós vamos falar acerca da cura de um homem paralítico que está registrado no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo de número 2. Lembrando que no primeiro estudo nós falamos acerca da cura da sogra de Pedro e de muitos outros doentes que foram levados até Jesus. Nós vimos que na cura da sogra de Pedro, Jesus ele usou o método da imposição de mãos, ou seja, do toque das mãos. E já na cura das outras pessoas que estavam doentes, Jesus ele utilizou a palavra, né? Marcos diz que com uma palavra ele curou todos os doentes que ali estavam. Hoje nós vamos falar acerca da cura deste homem. E a Bíblia diz que Jesus agora ele estava na cidade de Cafarnaum. Aqui está a minha Bíblia aberta, em Marcos capítulo 2. Você pode estar acompanhando aí. Então a Bíblia diz que desta feita Jesus estava em Cafarnaum. Ele estava pregando a palavra para um grupo de pessoas e ele estava em uma casa, né? E Marcos ele fez questão de registrar que não havia lugar para nenhuma pessoa mais entrar naquela casa, ou seja, devido ao grande número de pessoas que ali estavam, era impossível que alguém entrasse naquela casa pela porta, né? Mas de repente eles foram surpreendidos. Por quê? Porque havia em Cafarnaum um homem paralítico, ele não andava, dependia das pessoas para conduzi-lo. Então a palavra de Deus registra que 4 dos amigos desse homem o pegaram, colocaram em uma maca e o levaram até onde Jesus Cristo ele estava. Chegando então nessa casa, eles não tiveram como entrar com ele pela porta. E então eles tiveram uma brilhante ideia. Eles subiram até o telhado, fizeram uma abertura no telhado e por meio dessa abertura então eles desceram o homem paralítico até o meio da sala onde Jesus Cristo estava, e aquilo chamou a atenção de Jesus. Então Jesus ele parou a ministração ao ver aquilo e observou a atitude daqueles homens. E naquela atitude, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo ele viu fé na vida daquele homem que estava sendo descido pelo telhado até o centro da sala onde ele estava ministrando a palavra. E quando aquele homem finalmente chegou até a parte mais baixa da sala, ou seja, foi colocado ali já no piso da sala, tendo Jesus vendo a fé daquele homem, disse para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. As pessoas que estavam ali, alguns religiosos, eles começaram então a criticar aquela atitude de Jesus e a indagar, querendo saber afinal quem era aquele homem que estava perdoando pecados, se até então, no entendimento deles, somente Deus poderia fazer aquilo. Jesus, conhecendo tudo, né, sabendo de todas as coisas, sabendo que eles estavam arrazoando, pensando dessa maneira, voltou-se para aquelas pessoas e disse o seguinte: olha, o que é mais fácil? Dizer a este homem: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta, toma tua maca e vá para a tua casa? Observe que Jesus não perguntou o que era mais difícil, Jesus perguntou o que era mais fácil. E isso deve chamar a sua atenção, a nossa atenção, porque infelizmente há muitas pessoas que encontram-se enfermas porque elas não duvidam do perdão de Deus para os pecados. Elas creem que Deus perdoa pecados, mas elas não conseguem crer que Deus também pode curá-las. E isto é lamentável, porque o Deus que perdoa pecados também é o Deus que cura as enfermidades. No Salmo 103 está dito
que Ele é aquele que perdoa os nossos pecados e aquele que sara as nossas enfermidades. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 24, está dito que Jesus Cristo, Ele perdoou os nossos pecados. Ele levou os nossos pecados. E pelas pisaduras de Cristo, nós somos sarados. Então, o Deus que perdoa pecados também é o Deus que cura as doenças e as enfermidades. E foi isso que aconteceu ali naquele dia. As pessoas começaram a indagar. Afinal, este homem ele está blasfemando, porque só Deus tem autoridade para perdoar pecados. Ao que Jesus então brilhantemente disse: olha, o que é mais fácil dizer a este homem? Perdoados estão os seus pecados, ou tome a sua cama e vá para a sua casa? E para que vocês saibam, Jesus dizendo às pessoas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, voltou-se então para aquele homem paralítico e disse: filho, pegue a tua cama e vá para a tua casa. E a palavra de Deus diz que imediatamente aquele homem ele levantou-se daquela maca e foi então para a sua casa. E isso é maravilhoso. Agora, o que nós aprendemos então aqui neste milagre que aconteceu em Cafarnaum e que alcançou a vida desse homem paralítico? Observe que Jesus ele viu fé. Como é importante a fé. A palavra de Deus diz que é pela fé que somos salvos. Pela fé que nós temos os nossos pecados perdoados. Ou seja, tudo que temos é por meio da fé. E a Bíblia diz que a fé, ela é um dom de Deus. Você pode até dizer assim: mas eu não tenho fé. E eu não posso concordar com você. Por quê? Porque se você é uma pessoa que nasceu de novo, a palavra de Deus declara em Romanos capítulo 12, que Deus já te deu uma medida de fé. Você pode ler isso em Romanos 12, do versículo 1 até o versículo 5. Então, quando você nasceu de novo, você recebeu o perdão dos seus pecados e Deus te deu uma medida de fé. Até porque sem fé você nem teria sido salvo. Porque a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, a partir do verso 8, que pela graça de Deus somos salvos mediante a fé. Isto é dom de Deus, não vem dos homens, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a cura desse homem se deu por meio da fé. Como todas as outras curas que nós vamos ver registradas na Bíblia, se deram por meio da fé. A fé é o instrumento principal, é necessário ter fé, é necessário crer. E Jesus Cristo, ele viu isso então na vida desse homem, viu fé. E porque ele viu fé, então ele pôde dizer àquele homem: olha, os teus pecados estão perdoados e você também está livre da sua enfermidade. E você pode estar lendo esse relato na sua Bíblia. Está no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo de número 2, do verso 1 até o verso de número 11. Marcos 2, 1 a 11. Está o relato deste milagre. E as pessoas, ao verem aquilo, ou seja, ao verem aquele homem paralítico, que chegou ali carregado por quatro pessoas, levantando aquela maca, indo para sua casa, a palavra de Deus diz que aquelas pessoas, elas começaram a glorificar a Deus. E diz que elas nunca haviam visto nada igual. Que coisa tremenda. As pessoas nunca tinham visto aquilo, um paralítico se levantar. E naquele dia, então elas tiveram a oportunidade de ver um homem paralítico, um homem que estava já, não tinha mais esperança, mas que agora, diante de Jesus, por meio da fé, ele alcançou o seu milagre. Então, para nós que ministramos na área de cura divina, você que já ministra e você que tem o desejo de entrar nesta área do ministério, exercer o ministério, exercer o dom da cura, exercer o ministério da cura divina, fica aqui então a lição. Ou seja, para as pessoas que nós iremos ministrar, é necessário que nós vejamos nela fé. E você vai perguntar assim: mas é possível ver fé? É possível sim.
Se você ler no livro de Atos, no capítulo 14, Paulo estava na cidade de Listra e ali havia um homem paralítico. E Paulo ficou alguns dias em Listra. A Bíblia não relata quanto tempo ele ficou, mas ele ficou ali uns dias. Quem sabe uma semana, 2 ou um pouco mais. E a Bíblia diz que todos os dias Paulo pregava naquela cidade. Então eu creio que todos os dias que Paulo ele ministrou naquela cidade, aquele homem estava presente e ele ouvia Paulo atentamente. Até que chegou um dia em que Paulo ele viu naquele homem fé para ser curado. Ao que Paulo então pegou pela mão e aquele homem de um salto colocou-se de pé e começou a andar. Então o que nós aprendemos nesse segundo milagre de Jesus? Que ele operou aqui e que está registrado em Marcos, capítulo 2, o verso 1 ao verso 11. Fé. Não basta a minha fé para que uma pessoa seja curada. É necessário que ela também exerça a fé dela. O irmão Reagan, ele relata no livro dele, Fé para Remover Montanhas, que muitas das vezes ele, com toda a fé que ele tinha em Deus, ele orou por pessoas doentes e elas não receberam nada. Não receberam não porque o irmão Reagan estava orando sem fé, não, mas porque as pessoas não tinham fé bastante para receber o milagre. Mas todas as vezes que ele orou por pessoas que estavam carregadas de fé, então essas pessoas foram abençoadas. E isso é muito importante. Agora, como a fé vem? A fé ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então o que Jesus estava fazendo ali naquele dia? Jesus ele estava pregando a palavra. Então Jesus estava pregando a palavra produziu fé no coração daquelas pessoas, havia ali um ambiente de fé. Aquele homem foi para aquela casa carregado pelos seus amigos, já com fé no seu coração, porque certamente ele ouviu falar acerca dos milagres que Jesus havia operado. E ali, apesar da Bíblia dizer que Jesus, ao olhar para aquele homem, disse para ele: filho, os teus pecados são perdoados, nós somos levados a pensar que foi assim de imediato, né? Abriu-se o telhado, o homem desceu e Jesus deu para ele a palavra e o curou. Não. Eu imagino que aquele homem foi descido por aquela abertura no teto, foi colocado no meio da sala e, como as demais pessoas, ele ficou ali, ouvindo a palavra, até o ponto que Jesus disse: olha, eu estou vendo fé em você e você pode ser liberto dessa doença, você pode ser liberto desse mal. Quando Jesus viu fé naquele homem, então Jesus disse: filhos, teus pecados são perdoados. Filhos, levanta desta cama, levanta desta maca e ande e vá para a tua casa. E foi o que aconteceu. Queridos, então fica aqui esse nosso estudo e não esqueçamos, é a palavra de Deus ministrada para as pessoas que vai produzir fé nelas, para que elas sejam curadas. Certa vez perguntaram para o evangelista Oral Roberts se ele não poderia orar pelos enfermos sem ter que pregar tanto. E a resposta dele foi não. Não, eu não vou fazer isto. Mas existe uma razão porque Oral Roberts ele não quis fazer aquilo que as pessoas estavam pedindo a ele para fazer, ou seja, orar antes de ministrar a palavra. É porque ele sabia, assim como eu sei, como você também deve saber, que o que vai fazer brotar fé no coração das pessoas é a ministração da palavra de Deus. Então dê a palavra para as pessoas, a palavra vai produzir fé, e quando chegar a hora da ministração da cura, a fé vai estar presente, a fé vai ativar a unção de Deus, a presença de Deus, e essas pessoas elas não terão dificuldades para receber o milagre da cura. Que Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus, e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Shalom.